de subir nesse altar para trazer a palavra, ou qualquer outro altar. Paulo fala assim, que subia, toda vez que ele ia falar da palavra, ele ia com temor e tremor, querido. E essa é a sensação de quando nós vamos trazer a palavra. Mas o Espírito Santo ministrou hoje muito forte falar essa mensagem, e eu quero que abra a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, amém? Sabia que nós temos um livro chamado Ruth, a Moabita? E eu quero trazer essa palavra dos céus para a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Abre para nós aí, Tiagão. Rápido no gatilho. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra, amém? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome destes homens, deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noebi. E dos seus 2 filhos Malom e Quirion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Diz a palavra que depois de um tempo morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas daquela terra. E era o nome de uma Orfa e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Quanto tempo eles ficaram, irmãos? 10 anos. E eu me perdi, cadê? Está aqui. E morreram também ambos, Malom e Quirion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo a teu povo. Veja bem. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que iris comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra nesta noite. Pai, que esta palavra não seja apenas uma palavra de logos, uma palavra de conhecimento humano, que não seja apenas mero entendimento, que não seja apenas mais um culto, não, mas que esta palavra venha a ser revelação dos céus para esta igreja e para todos que assistem. Senhor, fala conosco, Pai, que eu diminua e que tu cresça, que não seja entendimento humano, mas que seja poder de Deus nessa noite. Pai, clamamos pelo teu poder, clamamos pelo derramado do teu Espírito. Fala conosco hoje, Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Ministra sobre nós, Pai. Que toda obra do diabo e do inferno cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro nossa mente, nosso entendimento e nosso coração cativo a teu altar, para que tu possa falar poderosamente com a tua igreja hoje. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Amados, esta palavra nos conta a história de Ruth. Noemi e seu filho moravam na terra de Israel,
na terra de Judá, mais especificamente na terra de Belém. Belém, que não é Belém do Pará, não é a terra do tacacá, mas é Belém de Judá. A terra que quem nasceu lá, querido? Quem nasceu lá em Belém? Papai Noel? Jesus, querido. Jesus nasceu na terra de Belém. Mas sabe o que é interessante? É que em Belém, diz a palavra, coloca no início lá para nós, Thiago, só para a gente ir acompanhando, diz a palavra que em Belém houve grande fome e faltou pão, querido. Não tinha pão em Belém, havia uma grande fome naquela terra, e esta família que nós vemos, ela é uma família abençoada, decidiu sair da terra de Belém, ir para a terra dos Moabitas, para quê? Para ter sustento, alimento, comida. E essa família era uma família bem socialmente, era uma família que tinha bens, mas eles abandonaram tudo para buscar uma vida melhor, numa promessa de melhora, de alimentos, de prosperidade. Agora, sabe o que é interessante? É que a palavra Belém, sabe o que significa Belém? Alguém sabe? Oh, meu Deus do céu, casa do pão. Belém era conhecida como casa do pão. Querido, nada mais profético. Nada na palavra de Deus é por acaso, querido. A palavra de Deus fala que tudo que aqui foi escrito, para nosso ensino e entendimento foi escrito. E quando Deus colocou no coração do homem que batizou aquela cidade de Belém, ele batizou porque era uma palavra profética. Porque em Belém nasceria o quê? O pão vivo que desce do céu. Belém é a cidade que nasceria o pão vivo que mata a fome não apenas física, mas a fome espiritual da nossa alma. Quando Jesus estava no deserto, ele multiplicou pães e peixes. Diz a palavra que o povo vinha atrás de Jesus, e Jesus falou assim: olha, vocês vêm atrás de mim, não pelas palavras que eu digo, mas por causa do quê? Por causa do pão que vocês comeram. Mas ele falou assim, ó, aí eles falaram assim: mas Moisés nos deu o pão dos céus, nos deu o maná. E ele falou assim: aqui quem é maior do que o pão que desceu dos céus, porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus para trazer salvação. Por isso que hoje nós comemoramos o quê? A ceia. A ceia é o quê? Jesus, ele simboliza o quê? O pão que tira o pecado do mundo, cordeiro, e o pão vivo, que nós fazemos o quê? Em memória dele, nós comemos o pão e bebemos o suco, que simboliza o sangue. Então, profeticamente, Belém era a terra do pão vivo, querido. Era considerado como terra do pão. Porém, num momento de crise, Noemi e sua família tomam uma decisão. De quê? De deixar a casa do pão. Havia fome, e no momento de crise, eles decidiram abandonar aquela terra que tinha como simbolismo o pão vivo. Agora, amados, eu vou dizer uma coisa: problemas sempre vão existir em nossa vida. No nosso dia a dia, querido, quem é que passa o dia ou a semana sem ter problema nenhum, querido? O arroz que não queima. Ou você vai andar em casa, varrendo a casa, e você dá aquela batidinha maravilhosa, deliciosa, de bater o mindinho na quina da parede. Irmãos, que coisa delícia. Quem já bateu, irmãos? Maravilhoso, né, irmão? Dá vontade de morrer quando acontece isso. Quem nunca aqui, por exemplo, eu quase que toda semana não furo o pneu. Quando está saindo para ir para Nova Santa Rita, chega nessa cidade maravilhosa, e o pneu fura. E amados, problemas, ele faz parte do nosso cotidiano, sempre vão existir. Tanto é que Mateus fala o quê? Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas antes nos livra do quê? Do dia mau. Então, os dias ruins, eles vão acontecer na nossa vida. Porém, há momentos específicos em nossas vidas que nós nos deparamos com situações muito difíceis, que vão além de problemas diários, que vão além dos problemas cotidianos da vida. Vai além do que o arroz que queima, ou a mulher que briga porque você chegou tarde do trabalho, ou porque você entrou em casa e não tirou o sapato e sujou o chão que ela tinha limpado. E por aí vai. Os casados sabem, né? Problema é todo dia, né?
Mas há situações nas nossas vidas que há problemas que têm o poder de desestabilizar toda a nossa casa. E quando isso acontece, é nesse momento que nasce não apenas o problema, mas nasce a crise. E amado, quando falamos de crise, estamos falando de momentos de caos. O que é caos, querido? É um problema que desestabiliza a minha vida física, mental, emocional e até espiritual. É algo que está fora do meu controle. Crise fala de algo que eu não estou preparado para lidar. Que tem o poder de desestabilizar e destruir tudo aquilo que a gente construiu na nossa vida. E amados, todos os problemas rotineiros do dia a dia, como as crises desestabilizadoras, elas vão acontecer em nossa vida. Se eu começar a se perguntar aqui, todo mundo em algum momento passou por um momento não de problemas rotineiros, mas de caos, de crise. Já teve um momento de crise, irmão Thales, que te desestabilizou? Tua casa, tua família? Foi aquele momento que tu descobriu que de repente o seu filho está doente no hospital? É aquele momento que o teu marido sofreu um acidente? Ou quem sabe, aquele momento que você foi mandado embora e você não sabe como você vai pagar as contas. A questão é que todos nós vamos passar por esse momento de crise. Elas vão acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde, em nossas vidas. Algo que será fora do seu controle. Você não estava projetando aquilo ali. Você não estava dizendo, pode acontecer. Tem coisas que a gente planeja, né? De repente, se acontecer isso aqui, atrasar uma conta. Não, mas tem coisa que é fora do seu controle. Que vai afetar a sua vida, os seus sentidos, os seus sentimentos. E a questão é, o que fazer no momento que a crise, e não os problemas normais, mas a crise que me desestabiliza, ela chegar na minha vida. Mas a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos ensina como passar pelos momentos de crise. Ela fala, ela nos ensina como superar, como passar por esse momento. Por exemplo, Abacuque, ele fala que no momento de caos, no livro de Abacuque, quando não houvesse mais rebanho no curral, ou frutos da oliveira, ainda que a videira minta, o que ele faria? Ele louvaria ao Senhor. Tem a única assim, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. O quê? Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. E ele fala, mesmo que o fruto da oliveira minta. Então, Abacuque diz assim, ele nos dá um caminho, que quando houvesse um momento de caos, ao ponto das suas ovelhas, do seu rebanho, que era fruto do seu sustento, ainda que a oliveira, que é símbolo de unção, acabasse, ainda que a videira, que simboliza a alegria, acabasse, ele, contudo, louvaria ao Senhor. Esse é o verdadeiro passo de quem quer superar a crise. Mesmo em meio à crise, meu coração vai louvar ao Senhor. Porém, a escolha de Noemi e sua casa no momento da crise foi o quê? Foi se afastar de Belém. Ela se afastou da casa do pão e foram atrás de uma promessa de vida melhor. E onde essa vida? Era dentro de Israel? Não, olha, a tribo de Judá está difícil. Eu vou para a tribo de Benjamim. Quem sabe? Não, eu vou lá na tribo de Efraim, o meu irmão. Não, querido, diz a palavra que ele foi para a terra dos Moabitas, daqueles que não temiam nem serviam o Senhor. E diz a palavra de Deus que longe da casa do pão, e a casa do pão significa o quê? O pão vivo que desceu dos céus. A casa do pão simboliza a presença de Deus. Eles foram para um lugar procurar prosperidade, porém longe da presença de Deus. E qual foi a consequência das suas escolhas, querido? Qual foi a consequência na vida de Noemi e sua casa? Diz a palavra de Deus que primeiro, ela perdeu o seu marido. O marido fala de amor, o marido fala de sustento. Ela perdeu o seu alicerce, seu companheiro e seu amigo.
E diz a palavra que aí passou mais um tempo, seus filhos casaram com 2 mulheres moabitas, e passado um tempo vem a morte dos seus 2 filhos. Agora eu te pergunto, Noemi e a sua casa estavam errados em buscar um lugar melhor para a sua família? Eles estavam errados, querido? Não! Claro que não! Não é errado em momento difícil, em momento de crise, em momento de caos, buscar algo melhor. Pelo contrário, se você nada fizer, o caos vai te dominar. O caos vai te destruir, a crise vai te destruir. Mas então qual foi o erro dessa família, querido? O erro deles foi tomar uma decisão de mudança sem pedir direção de Deus, querido. Esse foi o erro da casa de Noemi. Foi decidir sair da casa do pão, sair da presença de Deus, sem a direção de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala em Tiago 4,13. Abre para nós lá, Tiagão. Em Tiago 4. Maravilhosa esta palavra. Cristiano, enche para nós, por favor, obrigado. Em Tiago 4,13 fala assim, ó. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, coloca lá, Tiago 4,13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, mas diz a palavra assim, ó, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece, se dissipa. Mas ao invés disso, deveriam dizer assim, ó, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, dos seus propósitos, dos seus objetivos, porém, toda vanglória como essa é maligna. Então, olha, veja bem, queridos. É errado buscar algo melhor, sonhar em prosperar e crescer, querido? Não. Claro que não é errado. Pelo contrário, a palavra de Deus até nos diz assim em Filipenses 2,13, que Deus é quem opera em nós tanto sonhar, quanto realizar esses sonhos, querido. A palavra de Deus fala que Deus coloca em nós objetivos, sonhos e propósitos, não apenas para ser sonhado, mas para ser concretizado. Mas a palavra também chama de loucura. Ela fala que é maligno projetar, sonhar, tomar decisões sem o quê? Sem buscar a direção de Deus. Ele diz que isso é maligno, querido. Um servo de Deus, um crente, um homem de Deus, que diz assim, olha, hoje nós iremos para tal cidade, amanhã iremos, vamos vender, vamos crescer, vamos prosperar. O Senhor fala, vocês são loucos, porque vocês não sabem o seu dia de amanhã, mas deveria falar como? Se for vontade do Senhor, assim nós faremos. Então, sabe por que é loucura fazer sonhos e projetos sem convidar Deus? Pois quando tomamos uma decisão sem consultar, veja bem, quando eu e você tomamos uma decisão das nossas vidas sem consultar, sem pedir direção de Deus, o Senhor, Ele não se compromete com os nossos projetos. Quando você toma uma decisão de viver algo sem convidar Deus para fazer parte, Ele não se compromete com isso. Sabe o que Ele faz? Ele simplesmente tira a sua mão de proteção de sobre nós. Deus não irá, querido. Aí você diz assim, mas Deus vai amaldiçoar? Não, querido. Deus, Ele não vai te amaldiçoar por você fazer um projeto sem convidar Ele, não. Ele não vai enviar pragas do Egito sobre a sua vida, não. Ele também não vai ficar torcendo para dar errado. Vai dar errado, não me convidou para ir, vai quebrar, cara. Não, Ele não faz isso. Mas vai acontecer algo muito pior do que isso. Sabe o que vai acontecer? Ele simplesmente não vai com você, querido. Tu já pensou? Irmãos, você tomar uma decisão na sua vida, onde Deus não vai junto, querido. E amados, aprenda uma coisa hoje. Quando Deus tira a mão de proteção dele sobre a sua vida, o diabo coloca a mão sobre você, querido. Por isso que Provérbios 16,3 fala assim, ó, consagre os seus planos, os seus projetos ao Senhor, e tudo que você fizer, você vai prosperar, querido. Provérbios 16,3. Tudo que você consagrar ao Senhor, você vai alcançar êxito, querido.
Quer ver exemplo? Em Êxodo 33, Deus, ele ameaça o Senhor falando com Moisés. Moisés subiu ao monte para fazer, para ter as tábuas da aliança, né, com as 10 mandamentos. Quando ele volta, o povo lá construiu um boi de ouro, estava lá adorando. Moisés fica louco, quebra a pedra da aliança, e aí tal. Aí chega um momento que Deus fica tão irado com esse povo, e ele fala assim: ó, Moisés, fala o seguinte, Moisés, ó, tu vai lá com esse povo, tá? Você vai entrar na terra da promessa, vocês vão conquistar a terra da promessa, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo vai com vocês, mas eu não irei, porque se eu for, eu vou consumir esse povo. Eu vou matar esse povo no deserto. Então, para que eu não mate esse povo todo, eu não vou mandar um anjo. Sabe o que Moisés fala? Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não nos moveremos. Moisés fala assim: Senhor, se para onde eu for, a tua presença não vai, eu também não quero ir. Olha a posição de Moisés, querido. Se tu não for para este trabalho que estão me oferecendo, eu não quero esse trabalho. Se esse casamento, esse relacionamento que eu estou, o Senhor não estiver, eu não quero este relacionamento. Se este projeto que eu estou sonhando, o Senhor não estiver junto, eu não quero, porque eu não vou aonde a presença do Senhor não vai. Esse é o sentimento do servo de Deus, querido. Este é o caminho para que quando a crise vier sobre você, você não vai ter que lutar com a crise, porque o Senhor luta por você, querido. Por quê? Porque Ele está contigo. Porém, Noemi e a sua família tomaram a decisão de sair da casa do pão, sair da presença de Deus. Porém, não tomaram a direção do Senhor, será a direção sair daquele lugar. E qual foi a consequência, querido? Seu marido morreu, seus 2 filhos morreram. Agora veja aqui, foi do dia para a noite que os filhos e o marido morreram? Não, querido. Diz a palavra de Deus que eles ficaram naquela terra por 10 anos. E durante esse tempo, eles foram aos poucos perdendo tudo que possuía. Foram perdendo os bens, porque eles eram uma família bem-sucedida. Diz a palavra que quando Noemi voltou, a terra dela foi resgatada, porque ela tinha uma grande terra lá em Belém. Mas diz a palavra que quando ela foi perdendo os seus bens, depois perdeu os seus maridos, perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos. Ela foi perder, e Noemi sabia que estar naquele lugar não era a direção de Deus para a sua vida. Porém, ela persistiu no erro durante 10 longos anos, querido. Amados, aprenda uma coisa nessa noite: tomar decisão sem a direção de Deus é a receita do fracasso. É sinônimo de morte para a tua vida. Porque, irmãos, sair para um lugar sem a direção de Deus é sair sem a mão do Senhor, é sair sem a proteção de Deus. Diz a palavra de Deus que quando Jó foi tentado, o diabo foi tentar pela vida de Jó lá nos céus, e ele falou assim: o Jó não te serve de balde, não é à toa, porque tu colocou uma sebe, tu colocou uma cerca de proteção. Olha só, Satanás não podia tocar em Jó, por quê? Porque tinha uma cerca de proteção de Deus. Querido, essa cerca é a presença do Senhor, meu amado. Quando você anda na direção de Deus, a presença do Senhor vai contigo, tem uma cerca de proteção a qual o inimigo não te toca. Porém, quantas pessoas estão vivendo crises, estão vivendo caos na sua vida, simplesmente porque, querido, tomaram decisão na sua vida sem a direção do Senhor. E aí vive o caos. Estão vivendo crise, não é porque Deus está amaldiçoando, não, querido. É porque Deus não foi junto. A presença dele não foi, a mão dele não foi, a proteção dele não foi. Aí o diabo olha assim: não tem proteção, então a minha mão vai. Aí a mão do diabo vem, destrói a tua casa, destrói as tuas finanças, destrói o teu emocional, destrói teu casamento, relacionamento com os filhos destruído. Por quê? Porque você saiu da casa do pão, você saiu da direção de Deus pelo próprio coração enganoso, querido. Amém?
Aí, em Romanos, ó, em Ruth 1,6, diz a palavra assim, ó. Então levantou ela com as suas noras e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Noemi, depois de 10 anos, surda, cega e muda, perdida sem direção, escuta que na casa que ela havia abandonado, no lugar que ela tinha saído sem direção de Deus, estava bombando em pão. Por quê? Porque é a casa do pão, querido. Daí, em algum momento, Noemi decide voltar para a casa do pão. E, amados, muitas vezes, nós fazemos escolhas erradas na vida, que nos levou para lugares fora da vontade de Deus, onde a presença do Senhor não foi conosco. Porém, mesmo longe da vontade de Deus, uma coisa a gente sabe: tu pode estar longe, querido, tu pode estar totalmente afastado da presença do Senhor, mas você sabe de onde você saiu da direção de Deus. Você sabe exatamente onde você deixou de seguir a vontade de Deus. Você sabe onde você deixou a casa do pão. Noemi estava perdida naquela terra de Moabe, mas ela sabia que o caminho de volta para a casa do pão ainda estava lá. Bastava apenas ela ir em direção ao pão. E interessante que a palavra de Deus nos fala de alguém que tomou e que vivenciou algo similar que Noemi. Alguém vai saber? Alguém que estava perdido longe da casa do pão, da casa do pai, mas lembrou que lá tinha pão. Foi o filho pródigo. Diz a palavra que o filho pródigo um dia saiu da casa do pai, pegou a sua herança. O pai estava demorando muito para morrer, ele decidiu pegar a herança, saiu, gastou a sua herança de uma forma dissoluta, gastou com tudo que não prestava: prostituição, pornografia, drogas, bebida. Irmão, tudo que não presta aquele jovem gastou. E ele foi gastando até que um momento ele não tinha mais nada. Ele não tinha amigos, ele não tinha parentes, ele não tinha dinheiro. Diz a palavra de Deus que ele não tinha nem o que comer. Ele foi trabalhar com porcos e nem a lavagem do porco deixava ele comer. Mas diz a palavra que quando ele estava ali querendo comer a lavagem, não dava, ele lembrou do quê? Da casa do pai. E ele falou assim: olha só, lá na casa do meu pai, os trabalhadores comem na mesa do meu pai. E querido, em Apocalipse capítulo 2, coloca para nós lá, versículo 1, ele fala sobre uma igreja, a igreja de Éfeso. E diz a palavra que quando o Senhor, ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, ele fala algumas características que me lembram muito o filho pródigo e Noemi. E diz a palavra assim, Apocalipse 2:1, Tiago: escreve o anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cristais de ouro. E ele fala assim, conheça as tuas obras, olha só, e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Ou seja, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Querido, até aqui só coisa boa. Igreja trabalhadora, paciente, que faz prova daqueles que se diz pastor e não são. É tudo um 7-1. Igreja fervorosa, mas diz a palavra assim, tenho porém contra ti o quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Bota no próximo aí, meu amado. Tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. E amados, se existe uma coisa que destrói a vida de um crente, é ele abandonar em algum momento o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor, pastor? É a sede, é o prazer, é o desejo de estar na casa do Senhor. É o prazer, é a alegria de estar na presença da casa do pão. E querido, em algum momento esta igreja que era ativista, envolvido na obra, que fazia várias coisas religiosas, deixaram de ter o seu coração em chamas por Deus. E ele fala assim, olha, você deixou o seu primeiro amor, meu querido, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras.
Aqui o Senhor, Ele nos mostra que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor, mas Ele nos dá o segredo para ter sucesso novamente. É o quê? Primeiro, é reconhecer que você caiu, querido. E não é caiu no pecado, não, isso que é o pior. A igreja não estava vivendo atos pecaminosos, mas estava longe de Deus, por quê? Porque o coração não queimava mais. E ele fala assim, ó, lembra de onde você saiu da direção de Deus. Porém, não adianta apenas lembrar, você precisa tomar uma atitude. Diz a palavra que Noemi ouviu falar que na casa do pão em Belém tinha pão. Ela lembrou da casa do pão, mas diz a palavra que ela tomou uma atitude de voltar para a casa do pão. O filho pródigo estava lá comendo lavagem, ele lembrou da casa do pai e decidiu voltar. E aí lembra para o segundo passo, que é o quê? Se arrepender, querido. Porque só volta quem se arrepende, querido. Só volta quem reconhece que errou. Por exemplo, o marido que traiu a esposa, fez um monte de coisa errada, ele só volta para a casa da esposa quando? Quando, querido? Se acontecesse isso aí, Kelly, ele tinha que voltar o quê? No mínimo, arrependido. E arrependimento é o quê? Não é aquela coisa assim, eu errei, mas amanhã eu erro de novo. Não, é pelo amor de Deus, eu não quero mais errar. Eu errei, eu te imploro o seu perdão. Eu não quero mais voltar para aquela vida. É voltar, mas voltar com o coração decidido a viver uma nova história. É voltar para a casa do pão, é voltar para o centro da vontade de Deus, querido. O filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai. E diz a palavra que Noemi juntou as coisas e voltou para a casa do pão, de onde ela nunca deveria ter saído, querido. E amados, talvez hoje você vive consequências, crises, caos na tua vida, consequência das suas escolhas erradas, querido. E muitas vezes você acha que Deus te abandonou. Você está pensando que Ele não se importa com você. Mas na verdade, não é que Deus está pesando a mão sobre você. Não. É que Ele simplesmente não foi convidado, querido, para estar vivendo o que você vive hoje. Você simplesmente tomou as decisões da sua vida, não orou, não buscou a resposta de Deus, tomou a decisão e Deus não foi junto. E aí Deus tirou a mão protetora e você hoje está vivendo as consequências da opressão do diabo na tua vida. É o inimigo pesando a mão, querido. É o exército do inferno tentando destruir tua vida. Só para tu ter uma ideia, Noemi significa meu deleite. Quando Noemi nasceu, seus pais profetizaram que ela seria o deleite de Deus. Deus olharia para Noemi e falaria assim, olha, essa mulher me agrada tanto que eu tenho prazer na vida de Noemi. Porém, quando Noemi voltou para a casa do pão, a qual ela não deveria ter saído, diz a palavra de Deus que o povo chegou, recebeu Noemi com alegria. Noemi, que bom te ver. Diz que o povo fez festa porque Noemi estava voltando. Ficaram sabendo que ela tinha perdido o marido, os filhos. Foram recebê-la com alegria. Por quê? Porque o filho tinha morrido e decidiu voltar. É como o filho pródigo que quando voltou estava longe. O pai o avistou, foi correndo abraçar ele. E qual foi a atitude do filho pródigo? Não, pai, eu não mereço o seu abraço, porque eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Diz a palavra que quando Noemi recebeu aquela recepção calorosa e amorosa e alegre, e ela falou assim, não, queridos, meu nome não mais será Noemi, mas meu nome será Mara. Sabe o que significa Mara? Alguém sabe? Amargura, amarga. Ela falou assim, eu não sou mais prazeroso para Deus, eu não sou mais um deleite para os olhos do Senhor, mas eu sou uma mulher amarga. Mas meu querido, naquele momento, Deus tinha chamado Noemi para voltar para a casa do pai. Deus havia chamado ela para voltar para o centro da vontade de Deus, para a casa do pão vivo. E quando nós decidimos voltar para o centro da vontade de Deus, Deus, Ele restaura a sua mão protetora e a sua presença sobre a sua vida, querido. Se você for ler o resto da história de Ruth, Noemi veio junto. Noemi, que ela adotou como filha a sua nora.
E diz a palavra que Boaz resgatou a família de Noemi, casou com Ruth, e através de Ruth, ela se transformou a bisavó do rei Davi. Uma mulher moabita, uma mulher que chegou para Noemi e falou assim: onde você for eu irei, porque o teu povo é meu povo, a tua casa é minha casa, a tua casa do pão será minha casa do pão, e o teu Deus será o meu Deus. Deus pegou a catástrofe de Noemi, Deus pegou as escolhas erradas de Noemi e transformou em algo abençoado, ao ponto da nora dela, que foi buscado na terra da destruição, se transformou numa mulher que através dela veio Jesus, querido. Entrou na genealogia de Jesus. E o que eu quero te dizer hoje, querido, que talvez você tenha sido como a família de Noemi. A crise, o caos veio na tua vida, e como eu disse, crise e caos vai acontecer. Problemas rotineiros vão vir, mas vão vir problemas que vão mexer com a tua estrutura. Quem aqui já passou por um momento que mexeu com a tua estrutura, cara? Levanta a mão, levanta. Eu já passei, querido. Problemas assim que tu ficou assim: meu Deus, o que eu farei? Mas nessa hora, não seja guiado por boatos do inferno, dizendo lá nos Moabitas tem pão. Não, querido. Não saia da direção de Deus sem buscar a presença dEle e sem saber se Ele vai ou não contigo, querido. Não saia do centro da vontade de Deus. Eu já tive amigos que moraram no Nordeste, em Recife, de frente para a praia de Boa Viagem, um lugar maravilhoso, um lugar lindo. E ele viveu o pior momento da vida dele, o caos completo. Por quê? Porque estava fora do centro da vontade de Deus. Num lugar que é paraíso para muitos, mas para ele foi um inferno na terra. E eu também já tive amigos que morou em Tefé. Tefé, querido, é um lugar no meio do nada, no meio da floresta amazônica. Pensa-se mato. Aí você vê uma tribo no meio do nada, é a tribo de Tefé. Só tem um quartel do exército lá para cuidar da fronteira. E eu já tive conhecido meu que morou ali 2 anos, e ele falou assim: ó, foi o melhor período da minha vida. Por quê? Porque ali foi o centro da vontade de Deus. Irmãos, não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. E a questão é, querido, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei qual caos você está passando, irmã Fátima. Não sei. Não sei quais são as crises que abalam o seu coração, irmã Cris. Alguns até eu sei alguma coisa de caos que está passando, algumas famílias. Mas eu quero dizer o seguinte, que a solução desse caos não está em buscar em homens. Não está em buscar outra terra. Eu falava com o Cristiano ontem que tem gente que acha que a solução dos seus problemas é mudar de lugar. Querido, você pode mudar de lugar, mas o problema vai com você. Porque o problema não está no lugar, o problema está onde? Está em você, querido. A gente falava sobre o irmão que saiu de uma cidade, foi para outra e vive as mesmas coisas. Ah, é porque o problema lá se chamava João e o João veio estar aqui? Não, querido. É que lá o problema era João, aqui o problema vai ser Pedro, ali vai ser Maria, só vai mudar o nome. Mas é porque o problema está em ti, porque tu está longe da presença de Deus. Você está fugindo da vontade de Deus. Mas, meu querido, aprenda a convidar o Senhor a estar em todo lugar que você for. Ah, mas pastor, mas Deus falou para não ir, então não vai. Deus mandou não casar, então não case. Deus mandou não separar, então não separe. Deus não mandou vender, então não venda. Deus mandou entregar, então entrega. Querido, tudo que você for fazer, consagre ao Senhor. E se Deus não der direção, não faça, não saia. Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for, eu não vou. Não ande. Se Deus não está mandando você sair, fique. Pastor, mas eu estou sofrendo, está faltando pão. Querido, é melhor estar num lugar faltando pão, onde o pão vivo está, do que para ir em um lugar onde tem pão, mas Deus não está. Esse pão vai ser maná do inferno para a tua vida, querido. Como diz a palavra, é melhor um bocado de pão numa casa com paz, do que uma mesa cheia de banquete, onde há contenda, querido. É verdade? Alguém já viu isso? Um lugar maravilhoso.
Qualquer ícone está, mas é o inferno, porque Deus não está. Tu não tem paz. Querido, se coloque de pé. Aleluia, Senhor. Querido, hoje é culto de ceia. E como no culto de ceia a gente gosta muito de ler o que está em Coríntios, abre para nós lá, 1 Coríntios capítulo 11, é isso? Versículo 23, olha aí, quem falou? Meu Deus, hein, olha aí, tem Bíblia humana aí. 1 Coríntios 11, 23, coloca para nós, Thiago, para a gente acompanhar, porque meus olhos aqui me enganam aqui agora. E diz a palavra assim, ó, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento, é a nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E podia encerrar aí maravilhoso, querido. Glória a Deus, encerrou, vamos ceiar, glória a Deus. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Querido, a palavra de Deus fala que a ceia é momento de renovação de aliança. Nova aliança no meu sangue. Querido, talvez em algum momento você tomou decisões erradas. Momento difícil, caos vindo, e você foi ouvir o que os outros diziam, que lá em Moabe tem coisa boa. Ah, Cristiano, sai desse lugar aí, ó. Pá, não, ó, eu sei um lugar que tem coisa boa, lá em Moabe. Ô Gilson, tá difícil, tá... Cara, tem um lugar muito bom, Moabe, vai lá. E você saiu da casa do pão, você saiu da direção de Deus, e até hoje, querido, você não conseguiu reconstruir aquilo que Deus tinha para ti. Mas eu quero dizer hoje, que o Senhor te convida a renovar o teu relacionamento com Deus, a renovar a tua aliança com o Senhor. Ah, pastor, mas eu fiz tudo errado, eu perdi meu marido, eu perdi meus filhos, eu perdi tudo que tinha. Noemi tinha perdido. Mas quando ela decidiu voltar para a casa do pão, mesmo amargurada, leia depois, são 4 capítulos só, o livro de Ruth, mesmo amargurada, dizendo, meu nome é Mara, eu sou uma mulher ferida, ela falava assim, ó, a mão de Deus pesou sobre mim. Era a visão que Noemi tinha, a mão de Deus pesou contra mim, quando na verdade não foi a mão de Deus, foi ela que saiu da presença de Deus, e a mão do inimigo esmigalhou ela. Quantas pessoas estão sofrendo ainda hoje, querido, botando a culpa em Deus, quando na verdade não foi Deus, querido, foi você que saiu da cerca de proteção dele, e hoje está apanhando do diabo, achando que é Deus que amaldiçoou, que Deus está lançando praga. Irmã Nilva, não é Deus não, é eu que saí da direção de Deus. Eu estou amargurado, eu estou ressentido, eu estou ferido, machucado, porque eu saí da direção do Senhor. Mas quando Mara, a maga, voltou, o Senhor renovou, restaurou a vida, a casa e a família. E diz a palavra de Deus que esta mulher voltou a se alegrar e glorificar a Deus. Amados, em algum momento, tu tropeçou. E a palavra de Deus fala assim, ó, lembra-te de onde caíste. Ai, pastor, está falando que eu estou desviado? Não, querido. Tu é crente servo de Deus, mas está tropeçando. Tu é crente servo do Senhor, mas está caindo, está tropeçando em alguma área na sua vida. E o Senhor está falando assim, olha, lembra da onde tu está caindo, varão. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, volta às primeiras essências. Arrepende-te. E Deus vai renovar
os projetos e os sonhos dele na sua vida. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu já errei muito. Eu estava falando com o irmão hoje, muito querido, e aí a gente foi orar pela refeição, e aí eu falei assim, pastor, ora aí. Eu falei assim, não, querido, quem vai orar é você hoje. E ele falou assim, não, eu não posso orar, porque eu pequei hoje e eu não vou poder orar. E eu falei assim, não, querido, não, tu pecou hoje? Pequei. Que bom que tu reconhece. E é exatamente porque pecou aí que você vai orar. Porque a graça de Deus alcança todos aqueles o quê? Que oram. É a oração que muda, não é apenas reconhecer que pecou, mas é reconhecer onde você tem errado, onde tem tropeçado, e o quê? Voltar às primeiras obras, o quê? Voltar a orar, querido. É examinar como está o teu coração e dizer, Deus, eu não quero mais errar, eu não quero fugir da tua presença, eu não quero ir para Moabe, mas eu quero permanecer na casa do pão, onde a tua presença está. Amém, igreja? Então eu te convido nesta noite, querido, a examinar o seu coração aí no seu lugar. Eu não vou pedir para você vir aqui no altar, até porque o Senhor te escuta aí onde você está. O irmão Cristiano vai me ajudar aqui no louvor. E enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero que você use esse tempo, querido, esse momento, para você orar ao Senhor. E você que quer renovar a sua aliança, querido, dobra o teu joelho, deita no chão, fique em pé, sentado, do jeito que você quiser, mas diga, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo. Aleluia, meu Pai. Diz, Senhor, em algum momento eu acho que eu saí da tua direção, eu tomei decisões erradas, mas hoje, Pai, eu quero voltar para a casa do pão. Eu quero renovar minha aliança contigo. Amém? Nós vamos estar louvando rápido. Enquanto isso, renova a tua aliança com Deus aí, querido. Em nome de Jesus, amém?
para nós hoje, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu consagro, Senhor, este suco de uva que representa o teu sangue, e este pão, Senhor, que representa o teu corpo, te glorificamos, Jesus, por esse sangue e corpo vertido na cruz. E eu declaro, Senhor, que hoje aqui nós queremos restaurar a nossa aliança contigo, te agradecer e te engrandecer pelo mistério e por tudo que tu fez, por todo aquele sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, eu sei que somos pecadores, mas hoje, Pai, nós queremos estar contigo, uma nova promessa de andar na tua presença em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor, e acrescenta a nossa fé, porque de nós mesmos nós não temos. De nós mesmos nós não temos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amados, todos vocês que estão nos golpes, estão no suco, aleluia, todos vocês que estão em nome de alguém que não tem. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, glória ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Ore pelo pão, pastor, em nome de Jesus. Orou pelo pão? Amém. Então, todos vocês, levante o pão que simboliza o pão vivo que desceu dos céus. O pão vivo que Noemi rejeitou. O pão vivo que o filho pródigo fugiu. O pão vivo que eu e você muitas vezes rejeitamos, como tomamos decisões nas nossas vidas sem a direção do Senhor. Mas hoje, o Senhor renova a aliança dele na sua Aleluia, vida. Jesus. Hoje o Senhor renova a presença, a mão protetora, a sebe de cerca de segurança, a graça do Espírito Santo, e renova a aliança dele contigo. Tomai todos e comei em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois de ter aceitado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Vamos viver, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
algo novo neste lugar, Senhor. Aleluia. Nós queremos viver algo novo na tua presença, Deus. Não deixe a gente sair da casa do Pai. Não deixe a gente sair da tua direção, Senhor. Não deixa nós ir para lugares onde a tua presença não vai, Senhor. Nós queremos ser guiados, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, estar no centro da tua vontade, Senhor. Não permita que o inimigo venha nos seduzir, que o inimigo venha nos iludir e nos afastar, Senhor, da tua presença, no centro da tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Por favor, pastor Luciano, glória a dá Deus. Queridos, os avisos finais. quem esteve de aniversário esse mês? Quem teve de aniversário? Teve pessoas de aniversário esse mês, não teve? Mês de novembro, passa aqui na frente, Cris. Teve outras pessoas de aniversário, não teve, pastor? Quem teve de O aniversário? Israel que não está aqui hoje, ele não conseguiu Teve mais vir. alguém, não teve? Quem? Passa aqui. Irmãos, hoje a gente também vai comemorar os aniversariantes desse mês. Aleluia. Ontem aqui a gente teve assembleia para aqueles irmãos que não estavam. A gente fez também a nova escolha da nova junta consultiva, que é a liderança da igreja para o ano que vem, que são as pessoas que nos ajudam com essa casa. Não que todos não possam ajudar, e é dever da igreja, porque a igreja é de Cristo, a igreja é de vocês. É um templo físico, sim, mas é de vocês, não é do pastor, não é da pastora, não é de quem canta, não é de ninguém, é de vocês. Amém, E aleluia. vocês têm total liberdade de opinar nas coisas dessa casa, nas coisas do que vocês querem, no que vocês acham que precisa melhorar, nos ajudar também a ombrear a casa, a trazer pessoas, liderar, enfim, aquilo que o Senhor chamou. Como o pastor dizia, estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, queridos, o Senhor já colocou no coração de vocês. Porque é aquilo que eu tenho desejo de fazer, é aquilo que eu me inclino, é aquelas ideias que eu tenho. Então venham, falem conosco, falem com esses irmãos que estão aqui para nos ajudar. E hoje a gente vai comemorar os aniversariantes do mês, amém? Vamos cantar parabéns para eles? Amém? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção. Aleluia, levante suas mãos, vamos orar por eles. Senhor, abençoa a vida da irmã Fátima, Sim, abençoa a vida da irmã Cris, Em Senhor, nome de Jesus, e todos Pai. aqueles que aqui não estiveram, alcance o coração Amém, deles, que Pai. eles venham viver, Senhor, o melhor tempo de Deus na vida Amém. deles, que o passado, a terra de Moabe, as terras amargas, não venha determinar quem eles são hoje, mas que eles venham viver o melhor tempo na vida deles, o melhor tempo de Deus, eles venham viver hoje, no centro da tua vontade. É o que te pedimos, Senhor, que eles venham andar debaixo da tua direção, debaixo da tua dispensação, em nome de Jesus. E a igreja diz: oh, glória a Deus. Queridos, tem um bolinho, um salgadinho. Tem um bolinho não salgadinho vai embora, ali. sentem, Amados, vamos quarta-feira, confraternizar. culto de oração, maravilhoso. Sexta-feira, célula, culto de célula. Eu quero uma cá. Cadê o voluntário da sexta-feira aí? Quem vai ser? Semana passada tinha briga aí dizendo que ia ser. Cadê? Quem vai ser a casa aí? Não, vou acabar o culto com... Olha aí, ó. Oi? Amém, olha aí, demorou, perdeu. Então, sexta-feira que vem, na casa da irmã Cris, vai ser maravilhoso. E domingo, culto da família, em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença. Pode encerrar aí, Tiago. Obrigado por tudo que tu tem feito, Senhor, neste lugar. Senhor, não deixa, Senhor, que as promessas de Moabe, Senhor, as promessas dos